Olá, bom dia, povo de Deus. Esse é o 6º dia da nossa campanha de oração. Oração que tem como tema: Deus curou minhas enfermidades. Irmãos, eu gostaria que você prestasse bem atenção na pregação de hoje, porque talvez ela vá desagradar aos grandes religiosos. Talvez você se agrade, talvez você se alegre, mas os grandes religiosos, os grandes líderes de igreja evangélica, talvez eles não gostem de ouvir. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele andava pregando sobre a humanidade e ele falava muito a verdade, ele era sincero demais com suas palavras. Por isso os líderes religiosos, os sumos sacerdotes daquela época não gostavam de Jesus e o crucificaram. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasiões ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes, presidentes, foram juntos ao rei e disseram-lhe: Assim, ó rei Dário, vivo para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, o presidente, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se acham e pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura, e é dito: Daniel, pois, quando soube a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orou. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelho e orava, e dava graças diante do Senhor, do Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e se aplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste
o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos metas e dos persas, que se não pode revogar. Então respondeu e disseram diante do rei: Daniel dos transportados de Judá não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 30 vezes por dias faz a tua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentre do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aquele homem foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos metas e dos persas, que nenhum edito ou ordenância que o rei determina se pode mandar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenhas cometido delito algum. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Deus, eu entro em Tua presença por mais uma vez, por mais uma campanha de oração que Te busco durante a madrugada. Deus Santo, coloca no meu coração, coloca na minha mente, coloca na minha boca somente palavras que convêm de Ti. Se elas vão agradar, Senhor, eu não sei. Se elas vão desagradar, Senhor, a humanidade, eu também não sei. Mas o meu intuito, o meu propósito de entrar perante Ti, de fazer a Tua oração, de levar a Tua palavra a esse Brasil afora, a este mundo afora, é simplesmente de falar a verdade, de mostrar a verdade, por trás de uma farsa religiosa que se esconde por trás de uma crença religiosa, de várias religiões que não pregam a Tua palavra, de várias comunidades que não fazem a Tua vontade, que tira proveito da Tua palavra, que usa a Tua palavra para o crescimento próprio. Senhor, dai-me poder, Jesus, para que eu possa conduzir a Tua palavra para chegar até os ouvidos das pessoas mais necessitadas, para que elas conheçam a verdade sobre a Tua palavra, porque Tu era dessa forma, Senhor. Jesus, Tu pregava dessa forma: conhecereis a verdade vos libertará. Deus, eu Te apresento em oração a minha família, Senhor, a minha esposa, a minha filha, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Senhor Jesus, Te apresento cada um de meus familiares. Deus, Tu conhece o coração de cada um deles. Tu sabe das suas necessidades, do que eles necessitam para sobreviver. Deus, eles necessitam mais da Tua palavra. Senhor, eles necessitam mais da Tua presença. Deus, coloca a proteção do Salmo 91, do verso 7, onde o Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor Jesus, enquanto o mundo dorme, Senhor Jesus, vigia, Deus amado, caminha por ele, Pai. Retira da humanidade o desejo de ganância,
Retira do coração da humanidade o desejo de ambição, o desejo de praticar as coisas que convêm ao mundo, o desejo de praticar as obras que são do mundo. Deus eterno, dá salvação ao teu povo, Senhor Jesus. Arranca essa máscara invisível de falsidade, arranca essa máscara invisível de não levar a tua palavra a toda criatura. Senhor Jesus, afasta-te de nós, afasta-te do teu povo, os que se levantaram, os falsos profetas. Deus Santo, coloca somente, Senhor Jesus, sobre a terra os verdadeiros profetas, conhecedores da tua palavra. Deus Santo, as igrejas elas estão cheias de gente corrupta, as igrejas elas estão cheias, assim como na política, de corrupção, de gente que querem tirar proveito da tua palavra, Deus amado. Deus Santo, Deus eterno, como que a pessoa cobra para fazer live, Senhor Jesus? Como que a pessoa cobra para fazer oração? Deus Santo, tu fala no livro de Mateus, no capítulo 10, Deus Santo, tu disseste, dai de graça o que receber de graça. Como que eu vou cobrar por uma coisa que eu recebo de graça? Deus Santo, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito por mim. Deus eterno, eu te apresento em oração a irmã Maria Francisca, Deus Santo. Coloca sobre a tua serva, Senhor, a tua proteção. Tu conheces as necessidades da tua serva, Deus. Deus eterno, dá salvação à tua serva, Deus amado. Te coloco, Senhor Jesus, diante da tua presença, a irmã Clébia e família, Senhor. Tu sabes das necessidades da tua serva. Senhor, aumenta a fé da tua serva. Faz com que ela venha te servir. Faz com que ela venha praticar a tua obra, Deus amado. Faz com que a tua proteção esteja sobre ela e sobre a tua família. Deus Santo, tu conheces o coração da tua serva. Coloca, Senhor Jesus, nela o propósito de te servir, o propósito de te adorar. Realize, Senhor, seus sonhos que estão adormecidos. Deus eterno, eu confio plenamente na tua palavra. Eu prego simplesmente a tua palavra, mesmo que a porta das igrejas estejam fechadas para mim, eu abrirei a minha voz, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja nas ruas, em qualquer lugar. Senhor, faz de mim um vaso, um instrumento para ti, Deus. Eu não me preocupo com o que o mundo fala, eu não me preocupo com o que o mundo pensa, porque tu já dês provas sobre mim. Tu já me livraste da morte, Senhor Jesus. Tu já me salvaste deste mundo. Tudo o que acontecer comigo neste mundo, Senhor Jesus, é para tua glória, é para tua honra. Deus Santo, nada que a humanidade venha a sofrer, nada que a humanidade venha a passar, será comparado àquilo que tu passou. Será comparado, Senhor Jesus, aos pregos que furaram teus pés, aos pregos que furaram tuas mãos, às cuspidas que lançaram sobre ti, as chicotadas que lançaram sobre ti, Senhor. Nada será comparado ao teu sangue precioso derramado na cruz por nós. Senhor Jesus, é triste a humanidade hoje, ela está se corrompendo de uma forma, se entregando às práticas mundanas, praticando aquilo que o inimigo gosta, aquilo que o inimigo adora ver que as pessoas façam. Senhor Jesus, salva os teus, Senhor Jesus, coloca no coração dos teus o propósito de te servir, o propósito de te adorar, Deus. Retira, Senhor Jesus, a angústia, retira a arrogância do coração das pessoas, implanta a paz, implanta a união, implanta somente aquilo que vem de ti. Deus, eu te apresento meu companheiro de trabalho, Cristiano, Senhor Jesus, te apresento todos os vigilantes que fazem parte deste posto, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre esse posto, Senhor, para que o mal fique bem longe, para que nós possamos realizar um trabalho digno vindo de ti, para que nenhum mal chegue até nós, Senhor Jesus, porque nós te servimos, porque nós te adoramos
em espírito e em verdade. Senhor, eu te apresento o Ministério Logos, Senhor Jesus, a igreja na qual eu faço parte. Abençoa teus pastores, Senhor Jesus, pastor Jorge Rodrigues, pastor Ismar Araújo, irmão Cristóvão, Senhor Jesus, pastor Everardo Silva, a pastora Ilma Silva. Deus Santo, te apresento o pastor Jedson, Jesus, e esposa e família. Visita, Senhor, a cada um deles, coloca no coração deles a tua palavra, o desejo de te servir, o desejo de te adorar, o desejo de levar a tua palavra através do amor, através da paz, através da união. Deus Santo, coloca a tua mão sobre o Ministério Logos. Abençoa, Jesus, a cada uma das congregações, a Logos Iguape, a Logos Sul, a Logos Granja Portugal, a Logos, todas as que fazem parte da Logos Sede, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a Logos Sede. Coloca, Deus, sobre ti a tua mão poderosa, para que almas venham se arrepender de seus pecados, para que almas venham a ser aceitas sobre a tua palavra. Te oro, Senhor Jesus, pelo pastor Paulo Roberto, que conduz o programa Amigo de Fé. Foi através deste programa, Senhor Jesus, que tu me resgataste. Foi através das pregações do pastor Everardo que tu me resgataste, Senhor. Foi através da ministração do pastor Jedson Batista, Senhor Jesus, que tu me resgataste. Deus, eu sou grato por isso. Deus, eu te agradeço por eu estar vivo. Eu te agradeço pela família que tu me deu. Senhor Jesus, eu te agradeço simplesmente pelo pão que tu põe na minha mesa. Senhor, eu te agradeço pelo meu trabalho, Deus amado. Não deixa nada faltar na minha casa, Senhor Jesus. Faz com que eu, minha esposa e minha filha temos o desejo de te servir, temos o desejo de te adorar. Tu sabes o propósito dessa campanha, Senhor Jesus. Tu sabes o propósito das campanhas que tem aberto a ti. Tu conheces meus 3 propósitos, Senhor Jesus. Realiza cada um deles para que eu venha dar testemunho de ti. Mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que algumas congregações não abram as portas para mim, que eu possa levar a tua palavra para as igrejas, Senhor, eu esperarei em ti, eu descansarei em ti, eu esperarei o momento certo para que tu use a minha boca perante os irmãos, Deus. Tudo isso eu tenho te pedido e tenho te agradecido, através do santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um bom dia. Bom dia, povo de Deus. Estou muito alegre por mais uma vez poder conduzir a palavra de Deus até vocês. E quando eu falei no início desta live que talvez a live de hoje ela desagradasse aos grandes religiosos, talvez a live de hoje as pessoas que se dizem ser religiosos talvez não concordem com minhas palavras, mas o Senhor disse que nós temos que ser sinceros, nós não temos que se preocupar com aquilo que o homem pensa. E a leitura de hoje ela é bem clara quando fala sobre Daniel, sobre a vida de Daniel. E aqui no verso 4 diz o seguinte: então príncipes, os presidentes procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasiões ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achando nele nenhum vício nem culpa. Irmãos, naquela época Daniel era um servo do Senhor, um servo temente a Deus. E Daniel, ele cultuava a Deus, ele orava a Deus na sua casa, ele orava a Deus no seu quarto, ele orava a Deus em oração. E a Bíblia conta que naquela época as pessoas elas teriam que adorar o rei, elas teriam que dar graça ao rei Dário, assim como era também na Babilônia, no reino de Nabucodonosor, quando ele fez uma estátua e pediu para que todos se curvassem perante ela.
E Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram diferentes, eles temiam ao Deus verdadeiro, e por isso Daniel não cedeu aos caprichos do rei, por isso Daniel era contra as práticas do rei. E o rei, ele assinou um decreto para que as pessoas que fossem contra a sua forma de pensar, as pessoas que fossem contra a sua forma de agir, fossem lançados nas covas dos leões. E assim ele fazia com o povo de Deus. Quando o rei Dário encontrava uma pessoa cultuando a Deus de forma sincera, de forma reta, ele as lançava na cova dos leões. E assim aconteceu com Daniel. Quando os soldados chegaram na casa de Daniel, que falaram sobre o decreto do rei, que ele teria que assinar e cumprir o decreto real, que durante 30 dias ele não poderia reverenciar a Deus. E Daniel, em momento algum, ele temeu as obras do mundo, em momento algum ele temeu as práticas dos homens. Simplesmente ele disse: onde está o teu rei? E eles disseram: vou te levar à presença do meu rei. E quando eles levaram à presença do rei, que Daniel se encontrava ali diante do rei, e aqui no verso 8 diz o seguinte: agora, pois, o rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que se não podem revogar. 16 diz o seguinte: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. A gente não sabe ao certo se o rei ele falou de forma sincera ou se ele falou em tom de deboche, porque ele mesmo afirmou que Deus iria livrar Daniel, que Deus iria salvar Daniel. E Daniel em nenhum momento ele temeu as práticas dos homens, ele temeu as autoridades humanas. E no capítulo 21 diz o seguinte: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não se fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenhas cometido delito algum. Conta-se que eles juntavam nas suas arenas todo o povo para que eles vissem o povo de Deus ser comido pelos leões. Ali era praticamente um esporte, era praticamente uma prática esportiva. E quando as pessoas estavam lá diante dos leões, que eles abriam a jaula e vários leões seriam soltos para que pudessem matar o povo, para que pudessem comer o povo, e seja eles de qualquer idade, idoso, jovem ou criança. E no meio daquele povo estava Daniel. E quando os leões foram soltos, Daniel, ele se curvou de joelho, ele buscou a presença de Deus no momento mais difícil da sua vida. Ele se ajoelhou e os leões simplesmente não tocaram em Daniel. Eles ficaram só rodando para lá e para cá e eles não encostaram em Daniel. A fé de Daniel era tão grande, a fé de Daniel era tão tremenda, que os leões acabaram virando gatos mansos, não chegaram até Daniel. Querido, eu estou querendo dizer para você que se você se encontrar com os pés firmes na rocha, se você se encontrar com a fé elevada aos céus, nada dessa terra terá poder sobre você, nada dessa terra será maior do que a tua fé. Bom dia, irmão Diego Rodrigues. Paz seja contigo, varão. Deus o abençoe. Deus ele é dessa forma, irmão, ele faz dessa forma. Por mais que o homem venha se levantar contra nós, por mais que o homem ele se coloque
como autoridade, ele se coloque como rei, como presidente, governador, juiz, qualquer autoridade que seja nessa terra, por mais que ela se levante contra ti, ela não terá poder sobre ti. Por mais que o leão venha a querer lutar contra ti, ele se transformará em gato manso. Foi assim com Daniel, foi assim nos tempos de Daniel. Quando você está com os pés firmados na rocha, quando você louva a Deus, quando você serve a Deus de todo o seu coração, o homem não tem poder nenhum sobre você. O homem não terá poder nenhum sobre a sua vida, não terá autoridade nenhuma sobre a sua vida, porque a humanidade ela está se corrompendo, porque a humanidade ela está se destruindo. A humanidade hoje ela se entregou de uma forma tão grande ao Deus Mamon, ao Deus dinheiro, aos bens materiais, às práticas mundanas, que elas estão acabando esquecendo da essência de Deus, esquecendo da palavra de Deus. A corrupção ela se implantou no meio da política de uma forma tão grande que cada dia a política se suja mais. A política ela está se tornando um método prático onde as pessoas estão enriquecendo do dia para a noite, e essa corrupção ela tem invadido a casa de Deus, ela tem invadido os grandes templos religiosos. Haja visto que a gente vê várias denúncias de pastores, de bispos, quando eles são expulsos de algumas congregações. Eu não vou citar nome porque o pessoal acaba denunciando a live da gente e acaba tirando a gente do ar, porque já fizeram isso uma vez e eu não quero sair do ar mais uma vez. Mas a gente sabe que o nome das congregações que existe essa prática, porque os pastores, eles não querem que você seja sincero demais, eles não querem que você mostre a verdade que está na Bíblia, porque a Bíblia ela ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o povo eles tem que ser enganado, o povo eles tem que ir de acordo com aquilo que o pastor fala e de acordo com aquilo que o pastor prega. E por isso que eu falo que eu não prego religião, eu não prego os costumes das igrejas, eu prego simplesmente Jesus. Jesus me deu autoridade para que eu falasse da sua palavra da mesma forma que ele falasse, para que eu fosse contra a opinião dos grandes religiosos. E você deve estar se perguntando se eu prego a palavra em alguma igreja, se por eu me congregar em uma congregação, se alguns pastores me convidam para pregar a palavra em suas igrejas. Irmãos, eu quero afirmar para vocês nesse momento que eu nunca preguei em uma igreja evangélica. Nunca nenhum pastor na face dessa terra teve a coragem de me dar a oportunidade de pregar dentro de um templo evangélico. Eu já tive a oportunidade para louvar dentro de um templo. Eu já tive negado a oportunidade para conduzir a palavra do Senhor Jesus no ano de 2007, quando eu fazia parte de um outro ministério, quando eu fazia parte de uma outra congregação em duas cidades, uma na minha cidade natal, na minha terra natal, e outra vez no município metropolitano aqui chamado Maracanaú. Eu já tive por 2 vezes negado a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Talvez por eu ser sincero demais, talvez por eu ser verdadeiro demais. Alguns têm medo quando a pessoa é sincera demais, quando a pessoa vai falar da palavra de Deus, eles têm medo daquilo que Deus possa vir a colocar na nossa boca. E você que é servo do Senhor, você que conhece a palavra de Deus, a gente quando serve a Deus, nós temos que ter o hábito de ler a Bíblia. Nós temos que ter a mania de ler a Bíblia. Eu não condeno nenhuma religião, eu respeito todas elas, seja ela o candomblé, seja ela o catolicismo, seja ela o evangélico. Cada ser humano ele tem sobre si o livre-arbítrio
que foi dado por Deus, o livre-arbítrio que foi dado por Jesus Cristo. Não é a tua igreja, não é a tua denominação que vai determinar a tua salvação. Se nós soubéssemos ao certo qual é a correta, qual é a justa aos olhos de Deus, não existiria milhões, existiria apenas uma religião. Então, cada religião tem suas práticas, tem suas crenças, tem sua tradição. Então, quando você é sincero demais, quando você é verdadeiro demais, quando você prega a palavra de Deus de uma forma tão tremenda, que esconde por trás daquilo as práticas falsas, os métodos de usurpar dinheiro das pessoas, as práticas que alguns pastores fazem para arrancar dinheiro de seus fiéis. Eles não querem que você fale 100% a verdade que existe na Bíblia. Então, você por ser fiel, você por ser praticante da fé, você por frequentar a igreja, você tem que ter o costume de ler Bíblia. Você tem que ter o hábito de ler Bíblia. Você só vai entender a verdadeira palavra que está na Bíblia se você passar a examinar as Escrituras. E foi o que eu fiz. Às vezes, quando eu visitava as igrejas, que eu escutava as pregações dos pastores, eu discordava de algumas coisas, de algumas falatórias que eles pregavam. E quando eu passei a entender, quando eu passei a examinar as Escrituras, pedindo sabedoria a Deus, pedindo discernimento, Deus me mostrou a verdade que existia sobre a Bíblia. Então, não adianta eu subir no altar de uma igreja e falar do tamanho da saia da irmã. Não adianta eu subir no altar de uma igreja e dizer como que você tem que viver, como que você tem que ser, se eu não sou daquele jeito, se eu não pratico daquele jeito. Para que eu possa ter autoridade para falar da palavra de Deus, eu tenho que primeiro me corrigir, eu tenho que primeiro me purificar. Não adianta eu subir no altar e falar que a saia da irmã está curta e eu lá na rua olhar para uma saia mais curta do que a dela. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? E Jesus, ele é dessa forma. Ele sempre disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Daniel era dessa forma, sincero e reto, que não se rendia aos caprichos da humanidade, que não se curvou perante o rei, assim como também fez Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seus nomes originais eram Misael e Azarias. Eles eram dessa forma, eles praticavam o bem, eles praticavam os ensinamentos cristãos, eles eram os verdadeiros cristãos. Então, quando eles eram daquela forma, quando eles obedeciam somente a palavra do Senhor Jesus, somente a palavra do Deus vivo, se nós formos analisar a vida de cada ser humano, de cada grande religioso que venceu na Bíblia, Deus, ele pegou aquelas pessoas que ninguém dava nada por ela. Deus, ele pegou aquelas pessoas que ninguém acreditava nelas. Deus, quando ele usou Noé para fazer a arca, Noé era um simples agricultor. Deus, quando ele selecionou os seus apóstolos, a gente vai chegar lá no capítulo 10, eram pescadores, pessoas que deviam impostos, pessoas que não tinham praticamente como tirar o seu sustento. E quando nós saímos aqui do livro de Daniel e entramos no capítulo 10, pessoal, tem gente cobrando para orar pelos irmãos, tem gente fazendo live, pedindo doações para que os irmãos doem uma certa quantia, um certo valor, para que eles possam subir o monte, para que eles possam pregar a palavra do Senhor. Enquanto a Bíblia, ela nos ensina dessa forma: dê de graça o que receber de graça. Olha o que eu encontrei aqui no capítulo 10 de Mateus, a partir do verso 6, diz assim, Mateus 10, 6: Mas ide ante as ovelhas
perdidas da casa de Israel, e ide pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. É muito claro, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Irmãos, Deus ele não vende bênção não, irmão. Deus ele dá de graça. E se eu recebo de graça, eu tenho que dar de graça. Por que eu vou cobrar para fazer uma oração para os irmãos? Por que eu vou enviar convite para que os irmãos depositem uma certa quantia se eu recebi essa palavra de graça? Se essa palavra foi me dada de graça? Então, é isso que eu quero que você enxergue. É isso que Deus manda eu te falar nesta manhã, porque eu só tenho que obedecer. Doa a quem doer. Eu não sei se vou agradar ou se não vou. Problema de quem não se agradar. Mas aqui no verso 9, continuando a leitura, diz: não possua ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alcaças, nem botão, porque digno é operar do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia ou em qualquer estrada, procurai saber que nela seja digna de hospedagem, e até que os retireis, e quando entrastes em alguma casa, saudai, e se a casa for digna desça sobre ela a sua paz, mas se não for digna, torne, para que vós a vos faça, para que estejam paz. E se ninguém os receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Eis que vos enviei como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudente como as serpentes e simples como as pombas. Está ouvindo o que Deus nos diz aqui? Eis que vos enviei como ovelhas no meio de lobo. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como os pombos. Irmãos, quando Deus fala aqui no capítulo 10, no verso 16, ele diz o seguinte: que nós somos ovelhas do Senhor, que nós temos que levar essa palavra àquelas pessoas mais necessitadas, sem se preocupar com os lobos, com os enganadores, com os corruptos que há dentro das igrejas, com os grandes religiosos que tiram proveitos das situações, que tiram proveito da bondade humana. Cuidado com as artimanhas que são usadas dentro das igrejas para te enganar, para te ludibriar, para arrancar o pouco que você tem. Aqui, continuando no verso 18: e sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Nós não temos que se preocupar com o que as autoridades pensam, nós não temos que se preocupar com o que os homens pensam, mesmo que nós fôssemos levados à presença de governadores, de presidente, de prefeitos de cidades, os quais a maioria são corruptos, os quais a maioria metem a mão nos direitos do povo, metem a mão nas obras, nas práticas, para que venham se corromper, para que venham se engrandecer, para que venham enriquecer às nossas custas. Deus ele nos ensina que nós não devemos temer essas pessoas. No verso 19, continuando, diz assim: mas quando vos entregareis, não vos dei cuidados, como eu o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vós será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós
quem falará, mas o Espírito de vosso Pai, que fala em vós. Tá entendendo? A autoridade que Deus te dá, a autoridade que Deus coloca sobre ti, o amor que Deus coloca sobre o teu coração. Deus, irmão, Ele quer usar a tua boca. Deus, Ele quer fazer com que você seja boca de Deus aqui na terra. Continuando no verso 20. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo, ele te conduz a conduzir a palavra do Senhor. Verso 21. E o irmão entregará a morte, e o irmão e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e os odiados de todos os seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A humanidade, irmão, ela se corrompeu de uma forma tão grande que tudo que Jesus escreveu, que tudo que Jesus falou aqui na Bíblia, aconteceu e acontece até hoje. Os filhos matando os pais matando os filhos, por conta de dinheiro, por conta de riqueza, por conta de luxo, por conta de poder. E a palavra de Deus diz que se nós formos servos a Ele, se nós formos fiéis a Ele, Ele nos livrará do mal, Ele nos livrará do pecado, porque Deus, Ele quer te usar de uma forma tão tremenda que Ele quer que você pregue a verdade, Ele quer que você fale a verdade, mesmo que essa verdade ela venha te prejudicar perante os homens, mesmo que essa verdade ela venha fazer com que os homens não gostem de você, ela venha fazer com que os homens te odeiem. Ora, quando Deus diz, se odiarão a mim, odiarão a vós também. Primeiros eles odiaram ao Senhor Jesus, primeiros eles odiaram a Jesus, porque Jesus, quando ele foi levado perante a Pilatos, que Pilatos o interrogou, e disse o seguinte: olha, eu tenho autoridade para te soltar, eu tenho autoridade para te libertar, para te dar a sua vida neste momento. E o que Jesus disse? Você não tem autoridade nenhuma sobre mim, porque isso não foi te dado lá de cima. Se o meu reino fosse desse mundo, quando Pilatos diz assim, então tu se declara rei dos judeus? E Jesus olha para ele e diz, tu o disseste. Se meu reino fosse desse mundo, os meus teriam lutado para que eu não fosse preso, os meus teriam lutado para que eu não fosse condenado. Mas como o meu reino não é deste mundo, nada aconteceu. Mesmo Jesus tendo selecionado os 12 apóstolos, seus 12 discípulos, eles nada fizeram quando Jesus foi preso. Pedro, quando Jesus estava ali na ceia, que eles disseram que estariam com ele até o fim, Pedro ele se exaltou de uma forma tão grande que ele disse, Senhor, aonde tu for eu vou, o que acontecer contigo acontecerá comigo, eu não vou deixar que nenhum mal chegue até ti. E Jesus o repreendendo disse o seguinte, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando a gente passa a viver de uma forma religiosa, quando a gente passa a fazer a vontade dos grandes religiosos, seja em práticas erradas, seja se corrompendo, seja cedendo aos caprichos carnais, nós estamos indo contra a verdadeira palavra de Deus, nós estamos indo contra os verdadeiros ensinamentos cristãos. E nós estamos sendo como Pedro, nós estamos negando ao Senhor não só uma, nem só uma, 2, nem só 3 vezes, mas várias vezes. Quando o Senhor Jesus ele está na sua última ceia, ele diz o seguinte, um de vocês há de me trair. O Filho do Homem ele vai ser entregue para ser morto,
para ser crucificado, para ser humilhado, para ser cuspido, pisoteado. E os discípulos, quando eles estavam ali, eles ficaram com a mente bagunçada, porque eles não sabiam ao certo qual deles iria praticar a traição contra Jesus, qual deles iria fazer com que Jesus fosse traído por eles. E ao invés deles querer saber qual deles era o traidor, eles ficavam mais preocupados se eles não eram traidor. Eles pensavam dessa forma: será que sou eu que vou trair o meu mestre? Será que sou eu que vou trair o meu Salvador? E Jesus disse: aquele que pôr a mão comigo dentro do prato, esse irá me trair. Esse irá praticar as obras que não convêm vir de mim. E quando Jesus fala isso, Judas Iscariote, na mesma hora ele põe a mão dentro do prato. Jesus olha para ele e diz: o que fores fazer, faça logo. O que fores conduzir, conduza logo. E assim aconteceu. Jesus ele foi preso, ele foi entregue, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi cuspido, despedaçado. E Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele desceu do trono celestial, ele desceu do Rei, da sua glória. Em João 14 é bem claro, quando Jesus diz que ele iria preparar o lugar para que nós fosse morar junto com ele no trono celestial, no trono da glória, no Rei eterno todo-poderoso. E Tomé disse: Senhor, como eu poderei ir se eu não conheço o lugar, se eu não sei os caminhos? E Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu irei, e para onde eu irei, vós não podeis ir agora, porque ele iria preparar o caminho. E foi o que aconteceu dessa forma. Aqui em João, capítulo 15, verso 26, diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificará, por estiveres comigo desde um princípio. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Se nós estivermos com o Senhor Jesus, se nós praticarmos as suas obras, se nós pregar o verdadeiro evangélico, nós estaremos fazendo a vontade dele, nós estaremos nele, porque Deus, ele é o nosso consolo, porque Deus, ele é a nossa salvação. E no João 15, verso 7, diz o seguinte: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseste, e eu vos farei feito. É simples, irmão. É simples. Tudo que você pedir em oração, se você crê, você recebe. Mateus 21, 22. Jeremias 33, 3. Eu gosto muito desses dois versículos. Diz: clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que eu mesmo não conheço, que eu mesmo desconheço. Mas Deus, ele é maravilhoso, irmão. Ele é digno de honra, ele é digno de louvor, e nós temos que servir a esse Deus maravilhoso. Nós temos que edificar a nossa casa servindo a Deus. Nós não temos que ceder aos caprichos mundanos, não. Nós não temos que temer aquilo que os homens falam, não, irmão. Aquilo que os homens pensam, não, irmão. Nós não temos que dar ouvido a falsos profetas que se levantam dentro das igrejas, não, irmão. Deixa eles se destruírem sozinhos. Deixa eles ficarem com suas arrogâncias, com suas ignorâncias sozinhos. Nós temos que servir a Deus, a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos libertou do pecado.
esse Deus que nos conduz à salvação, o Deus que nos conduz à vida eterna. E para que eu seja uma pessoa verdadeira, para que eu seja uma pessoa sincera aos olhos do Senhor Jesus, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me purificar, eu tenho que olhar para dentro de mim e se perguntar se da forma que eu estou vivendo, se da forma que eu estou praticando o Evangelho que é o correto. Se eu estiver praticando o bem, eu vou receber o bem. Se eu estiver praticando o mal, eu vou receber o mal. Quem vive da espada morrerá pela espada. Deus, ele é muito claro, irmão. Deus, ele é muito sincero. Então, por eu conhecer a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Por eu conhecer a verdade, eu tenho que pregar a verdade. E de pregar o evangelho a toda criatura. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas sem que eu as procure. É simples, irmão. É simples assim. Deus, ele nos ensina a ser honesto. Deus, ele nos ensina a pregar o evangelho de uma forma tão correta, de uma forma tão leal, que eu, por conhecer a palavra de Deus, eu tenho que passar essa palavra de Deus para outras pessoas. E esse versículo 6, 33 e 34 de Mateus, que eu acabei de citar, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós temos essa mania de pedir as coisas a Deus e de querer que as coisas aconteçam de uma forma rápida, de querer com que as coisas aconteçam de uma forma tão tremenda que nós mesmos não entendemos, que nós não temos paciência de esperar pelo tempo certo, pelo tempo de Deus. E Mateus, capítulo 7, verso 7 diz o seguinte: pedi e dai-vos-eis, buscai e encontrarei, batei e abrirei a porta, porque aquele que pede, recebeis, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual de vós, o homem que pediste pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pediste um peixe, lhe dará uma serpente? Nenhum de nós, irmão. Se nós pedimos para o nosso pai, ou se o vosso filho pedir para nós um pão, a gente vai dar pão mesmo. Se pedir peixe, a gente vai dar peixe mesmo. Mas quando Jesus, ele interpreta dessa forma essa passagem, e nós não temos que dar o peixe para nosso filho, nós temos que ensinar o nosso filho a pescar. E foi dessa forma que ele fez com Pedro. Jesus, quando ele chegou ali, que André levou ele para que ele conhecesse Pedro, ele vinha voltando do mar, não tinha pescado praticamente nada, não tinha pego praticamente nada. E Deus, ele queria fazer dele um pescador de homem. Deus, ele queria fazer dele um homem, um seguidor da sua palavra. E foi dessa forma que aconteceu. E Pedro, quando ainda se chamava Simão, ele olhou para Jesus e disse o seguinte: você é mais um daqueles religiosos que fala e nada acontece? E André simplesmente disse para ele acreditar em Jesus, para ele ouvir Jesus. E Jesus, entrando dentro do barco, pediu para que ele fosse até uma certa margem do mar e lançasse as redes ao mar, e aquelas redes se encheram de peixe. É porque ele sabia, irmão, ele tinha consciência daquilo que Deus pudesse fazer, ele tinha consciência daquilo que Deus pudesse executar na vida dele. E é dessa forma que ele pede que eu seja, é dessa forma que ele pede que eu transmita a palavra dele a você, que eu fale somente das coisas sinceras que há no mundo, das coisas sinceras que há na Bíblia. Irmão, nós estamos cegos, nós estamos vivendo hoje uns dias muito difíceis,
onde as pessoas se entregam de uma forma tão grande pelo dinheiro, onde as pessoas elas acabam perdendo suas vidas. Jovens de 16, 14, no máximo 20, 25 anos estão se destruindo, estão perdendo as suas vidas para o uso de drogas, estão perdendo a sua vida para o uso de entorpecente. Adolescentes que poderiam estar estudando para que tivessem uma carreira vitoriosa, para que tivessem uma profissão, está se destruindo. O mundo hoje ele se encontra de uma forma tão corrupta que nós não sabemos mais em quem acreditar, nós não sabemos mais em quem confiar. E a Bíblia ela fala de uma forma que maldito o homem que confia no outro homem. O próprio Jesus falou isso, porque as pessoas que andavam com ele, uma não acreditava nele, só acreditava somente naquilo que via. Tomé, por exemplo. Outra o negou por 3 vezes, mas Pedro ele se corrigiu. Pedro, quando Jesus ressuscitou, que deu poder aos apóstolos, a seus discípulos, para que eles fossem espalhar o evangelho sobre o mundo, ele diz: ide pregar o evangelho para toda criatura. Hoje nós somos os discípulos de Jesus, nós somos as pessoas escolhidas por ele para levar a palavra dele a qualquer parte do mundo, para levar a palavra dele às pessoas que não conhecem a verdade, para que elas não venham cair em tentação, para que elas não venham deixar ser enganadas por enganadores, por aproveitadores que usam a própria palavra de Deus, o próprio evangélico, para passar a perna no povo e arrancar do povo o pouco que elas têm. As pessoas elas estão enriquecendo usando a palavra de Deus, mas o que Jesus diz no livro de Mateus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corrói, tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não alcança. E é isso que Deus pede para que nós sejamos. Quando Jesus diz assim: observai os lírios do campo, observai as aves do campo, elas não semeiam, elas não trabalham, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus, ele tinha um amor tão grande por nós, irmão. Ele tinha uma forma tão realista de conduzir as coisas, ele tinha uma forma tão sincera de falar as coisas, que quando ele chegou ao templo, que ele viu eles fazendo do templo casa de comércio, e ali ele bagunçou tudo, derrubou tudo, e as pessoas não entendiam aquela reação de Jesus. Os grandes religiosos e sumos sacerdotes, eles quiseram testar Jesus, e quando Jesus pegou aquela moeda que disse assim: de quem é o rosto que está nessa moeda? E eles disseram que era de César. Então as pessoas elas pagavam tributo a César, elas pagavam imposto a César. E Jesus disse o seguinte: dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Quando ele fala dessa forma, ele se refere a você e a mim o seguinte: dê ao mundo o que é do mundo, as coisas que são do mundo, que permaneçam no mundo, e dê a Deus o que é de Deus. Irmão, Jesus, ele disse o seguinte, que ele destruiria o templo e em 3 dias ele reconstruiria. Ele não se referia ao templo de pedra, ele não se referia à igreja em si, mas ele se referia ao próprio Jesus, ao seu próprio corpo. O corpo de Jesus era a igreja naquele momento. O templo que Jesus fala é o nosso corpo. O nosso corpo, irmão, ele é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Nós não temos que estar fazendo o que o mundo faz, se prostituindo, se drogando, se corrompendo. É esse o templo que Jesus coloca sobre mim, é esse o templo que Jesus coloca sobre você. E ele disse que em 3 dias ele reconstruiria tudo.
Mas eles não entenderam. 3 dias significava que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Jesus ressuscita, ele dá autoridade aos seus discípulos para que eles possam pregar o evangelho para toda criatura. E Pedro, mesmo ele não tendo entendido no começo, Jesus trocou o nome de Simão para Pedro e edificou seus 2 pés na rocha. A mesma coisa ele quer fazer com nós. Ele quer que nós estejamos com os 2 pés firmados na rocha, mas ele quer que a gente pare de estar negando ele. A gente tem essa mania de estar negando Jesus, de estar negando a palavra de Jesus. Mas Pedro, quando Jesus ressuscitou, ele se arrependeu daquilo que fez, e Jesus deu a ele a autoridade, deu a ele as chaves do céu, para que ele se redimisse do seu erro, para que ele se corrigisse. E Pedro, ele se corrigiu, e Deus deu autoridade aos seus discípulos, e eles começaram a espalhar o seu evangelho a toda criatura, e pessoas se levantaram contra ele. Saulo, por exemplo, que é outra pregação, é outra palavra a ser estudada, ele era contra o que seus discípulos faziam. Mas Pedro, Jesus ele deu autoridade tão grande a Pedro, que ele tinha o poder de expulsar demônio, ele tinha o poder de curar paralítico, de fazer pessoas enxergarem, de fazer pessoas andarem novamente. E quando Pedro entrou em uma cidade que viu aquele paralítico pedindo esmola, ele simplesmente disse o seguinte: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tu queres eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele paralítico ele foi curado. Então, quando os sumos sacerdotes souberam daquela notícia, eles queriam prender Pedro. E quando Pedro ele foi preso, que ele foi crucificado, Pedro ele também foi crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado, só que por ele ter negado a Jesus, por ele ter falhado perante Jesus, ele disse que não era digno de ser crucificado da mesma forma que meu Senhor. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. E ele foi salvo, ele alcançou a sua salvação porque Deus ele quebrou o coração de pedra de Pedro. Porque Deus ele deu autoridade para Pedro ser pescador de homem, expulsar demônios, que foi isso que ele fez. Ele se salvou. E da mesma forma, irmão, ele quer fazer comigo, ele quer fazer com você. Ele quer que você se arrependa de seus pecados, ele quer que você se corrija, quer que você fale mais de amor, que você ande segundo o que Jesus nos ensinou. Irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido essa live de hoje, tenham compreendido a mensagem de hoje. Que Deus abençoe, que Deus coloque sobre vocês a sua proteção, a sua salvação. Eu vou ler um salmo para encerrar a nossa live de hoje. E eu espero que Deus abençoe vocês poderosamente. Que sempre Deus coloque a sua proteção sobre a sua humanidade. Vamos ler o Salmo 4. Ele é bem curtinho, é só do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me desse largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando converterei a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem que nos mostrará o bem. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mas
do que no tempo em que se multiplicarão o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazei habitar em segurança. Eu quero orar por você para encerrar essa live. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, Rei do Universo, Senhor Jesus, neste momento eu te apresento o irmão Diogo Rodrigues e o irmão Francivaldo Santos. Deus, conduz teus servos à salvação. Deus, conduz teus servos à tua verdadeira palavra. Senhor, te agradeço pela palavra que tem me dado nesta manhã. Te agradeço, Senhor Jesus, pela ministração que colocou na minha boca. Eu não me importo com o que os homens pensam, eu não me importo com o que os homens vão falar. Deus, esperarei no teu tempo para que as coisas aconteçam na minha vida. Senhor Jesus, livra-me do mal, livra minha família do mal, Senhor Jesus, coloca sobre ti a tua proteção. Deus, te agradeço pela chuva que tem enviado ao Nordeste. Deus, tu sabes da necessidade que teu povo tem de água, tu sabes da necessidade que teu povo tem da tua palavra. Deus amado, arranca de dentro da igreja a corrupção, arranca de dentro das igrejas as discórdias. Deus, usa teus filhos, teus verdadeiros filhos, para que eles possam conduzir a tua verdadeira palavra. Deus amado, tudo isso eu tenho te pedido e tenho te agradecido através do santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Bom dia.